Olá, muito boa tarde. Estamos aqui pela Hit TV começando mais um Consulta ao Doutor. Você sabe, esse espaço é feito para você e também por você, participando com as perguntas, sugestões de tema e nos acompanhando pelas redes sociais. Vamos já começar destacando? Instagram, @HitTV. Facebook, Hit TV Oficial. Acompanhe também a programação ao vivo pelo site hittv.com.br e pelo canal do YouTube, Hit TV ao vivo. Ainda, forma muito fácil de se conectar com a gente, mandar sua pergunta é o WhatsApp do programa. Código de área 11 3337 5886. E a gente lhe convida hoje a contribuir com o nosso tema, que é a adaptação psicológica de adolescentes a momentos de desafio, especialmente o impacto do divórcio dos pais. Está conosco, apresentamos a doutora Juliana Silva, nutricionista, que vai nos falar da saúde em relação à saúde emocional, em relação com a alimentação. Muito boa tarde, seja bem-vinda. Muito obrigada, estou muito feliz de estar mais uma vez aqui na Hit TV. A felicidade é nossa. Cumprimentamos também o doutor Alexander Bess, psicólogo, especialista em relacionamentos. Boa tarde, seja bem-vindo. Obrigado, Maria. É um prazer estar aqui com você. Competente aqui, doutora. Um abraço para a produção e obrigado pela participação. Agora vamos ao tema de hoje aqui dos nossos convidados, doutora Juliana, doutor Alexander. A gente se propõe a falar do sofrimento emocional nos jovens, dada uma fase de adaptação à situação familiar que os pais se divorciaram. Vamos começar um pouco justamente do aspecto emocional. Que tipo de sentimento isso desencadeia, num adolescente, num pré-adolescente, doutor Alexander? Bom, em primeiro lugar, a revolta, Existe uma revolta muito grande, especialmente dos adolescentes. Quando a gente fala em adolescência, a gente está falando no período de transição, que deixou a infância e foi para a fase adulta. Lembrando que a infância são 5 infâncias, todas a cada 2 anos. Então, do 0 aos 2, dos 2 aos 4... 4 aos 6, 6 aos 8, aos 8 aos 10. Após os 10 anos, acabou a quinta infância e última, começa a adolescência. Para as meninas, essa adolescência começa aos 11, a mulher ela é sempre intelectualmente, emocionalmente, sentimentalmente mais evoluída que o homem, O homem tem a força física, mas quem tem o domínio mental é a mulher, sempre. E o rapaz, e para essa adolescência infantil, termina aos 18 anos para a menina. Para o rapaz, a adolescência começa na fase dos 12 anos e vai até os 21. Hoje já houve algumas mudanças, que são essas atuais aqui que eu estou falando. Antigamente era considerado até os 18, mas a gente viu que realmente o aparelho masculino, psicológico, ele é menos evoluído, ele demora mais para ter a sua consolidação total. Então, justamente nesse período de adolescência, e dependendo do tipo de personalidade envolvida, o sentimento de raiva, de frustração e de mágoa é maior. Uma perda matrimonial, dos pais pode provocar nas crianças um sentimento de não confiança no futuro, nas próprias relações deles. Então, essa raiva, essa revolta que pode migrar para o que a gente chama em psicologia e em psiquiatria, de compensações psicológicas. Então, ele vai tentar compensar essa perda familiar, pode ser através do alimento. A gente tem uma nutricionista aqui com capacidade para falar isso. Pode ser através de drogas lícitas ou pior, drogas ilícitas, para que realmente o ego desse adolescente, dessa adolescente, se fique mais formado. E aí que entra o grande problema. Então, são essas frustrações emocionais, essas mágoas emocionais, que você perde meio que o chão. Porque qual que é a referência que a gente tem? O pai e a mãe. A partir do momento... E se for uma separação conturbada, é pior ainda. Uma separação onde os filhos sempre foram alertados pelos pais, olha, a gente não está muito bem. Quer dizer, falando de acordo com a idade cronológica que a criança possa escutar. Exatamente, sempre respeitando o limite cronológico da criança. E aí o que acontece? Essa criança pode realmente emitir situações de condutas psicológicas baseadas nessa raiva, nessa revolta. Então são esses os principais motivos, além de desenvolver possíveis transtornos de ansiedade, transtornos de
depressivos, transtornos de adaptação, transtornos sociais, transtornos do sono e transtornos alimentares também. Doutor Alexander trouxe para a gente um grande panorama, né? Então, não só sobre a adolescência, as questões emocionais próprias desse momento de desenvolvimento fisiológico, mental, psicológico, né? Mas já com essa relação que hoje permeia o nosso tema, que é como se adaptar à situação de pais divorciados. Então a gente convida você a trazer aí a sua pergunta, comentários, não só pensando no adolescente em si, mas a gente viu quanto é importante também que as relações do entorno, né, dos próprios pais e também da família, colaborem para dar suporte diante de um momento que é de rompimento, de perda, né, de falta de referencial, gerando sentimentos como raiva. Eu gostaria de passar a bola para a Juliana num destaque da palavra do senhor, doutor Alexander, da sua palavra, né? O senhor e senhora surgem aqui. A gente está no bate-papo ao vivo, peço desculpas. Às vezes é o jeito de falar, né? A gente aprendeu com os pais também, essa maneira mais respeitosa. Mas o Alexander falava, Juliana, que do aspecto emocional da menina, né? Da jovem, da adolescente, ser um pouquinho mais adiantado, né? Biologicamente, inclusive, há aí toda essa questão que explica. E quando a gente vai ver as pesquisas em distúrbios alimentares, eles são maiores nas mulheres e nas meninas. Sim. Então, assim, elas seguram a ponta de um lado, mas por outro elas têm um sofrimento que vai se expressar num distúrbio alimentar, por exemplo, né? Eu posso destacar, trazendo para o meu âmbito de trabalho mesmo. Hoje, a ansiedade é a patologia número 1 nos meus atendimentos. E o jovem, hoje, devido ao imediatismo, situações como separações, tudo isso traz uma ansiedade a qual eles acabam descontando na comida. É o primeiro ato do jovem, principalmente. E no caso de separação, dependendo com quem o filho fica, o pai ou a mãe acabam compensando essa falta. Eu vou dar um exemplo de uma situação que eu vi faz poucos dias no supermercado e me chamou muita atenção. Uma mãe arrumada, provavelmente chegando do trabalho, com um filho adolescente com a roupa do colégio, 7 horas da noite. Normalmente, aquela idade, 7 horas, não estuda mais. Então, ele veio de algum curso, algo assim. Ela estava com muita pressa no mercado. E me chamou a atenção o carrinho. O carrinho só tinha o chamado comfort food. As guloseimas. As guloseimas, muito industrializados, muitos alimentos prontos, pizza, lasanha, industrializados, refrigerante, salgadinho, doce. E a criança, realmente, ela tinha um sobrepeso. E o que eu imaginei ali naquele momento? Ela trabalha, tem uma vida corrida, então ela deixa aqueles alimentos que vão trazer um conforto, é como se eu não estou em casa, mas eu deixo aqui o meu amor. Muitas famílias, pais, mães, eles acham que dando aquele alimento vai suprir a falta que aquele jovem tem em casa. Então, hoje a gente sabe que mudou, a vida das pessoas mudaram. Foi-se o tempo que a mãe ficava em casa e o pai ia buscar o alimento. Então, hoje as famílias estão diferentes, as famílias trabalham, é mãe solo, pai solo. Então, eles ficam muito sozinhos em casa. E isso acaba trazendo essa ansiedade e eles acabam comendo de forma errada, não existe mais o sentar à mesa. A parte de educação alimentar hoje ela é muito precária. Então você não vê as crianças comendo comida de verdade. Então, trazendo para essa situação dramática de separação, é o que eu mais recebo. Crianças com obesidade, sobrepeso, distúrbios alimentares, bulimia. Bulimia está muito em alta, principalmente nas meninas. E aí entra também a parte de autoestima, de não estar feliz com a aparência, o bullying na escola. Então, se a gente for falar sobre tudo, entra vários aspectos, né? Sim. Mas influencia muito. Quando você fala de revolta, realmente, eles se trancam no quarto e eles vão comer. Eu tenho casos de pacientes que comem 7 lanches dessas marcas famosas e depois vai para o banheiro, pede
nos aplicativos, lanche, come e depois vai para o banheiro vomitar. Contar para nossa audiência, a bulimia, que caracteriza ela, doutora? Aquela jovem, mulher, hoje até crianças fazem a bulimia, que é comer e depois provocar o vômito. Como a senhora acabou de destacar aí dos muitos lanches. Sim. E tomar muito cuidado, porque a gente vê até vídeos nas redes sociais que fazem esse tipo de incentivo, de competição, né? Sim. E a pessoa ali, ela está muito bonita, né? Tem uma aparência física Sim. bela, né? Ela tem mas um naquele distúrbio. vídeo come por quilos, só que lá em casa não vai acontecer assim, né? Sim. Porque a pessoa não vai... Porque aquilo é um vídeo, uma montagem... Não é possível que se ingira tanto alimento em tanta quantidade, em tantos vídeos e fique tudo ok. Não tem nada ok, né? Muito complicado. Complicado e triste. Muito triste. A gente vai... E em relação a esse número das meninas, elas sofrem mais mesmo, doutor? Sim, elas sofrem mais. Geralmente numa separação a menina sofre mais porque a falta do pai, né? Influencia muito. Então perde a referência de um homem de família. E geralmente as meninas que passam por essa situação, elas até ficam meio restritas em relação a relacionamento, tem uma visão distorcida do pai, de relacionamento, se joga na comida. Se joga na comida. Olha, o tema, ele é delicado, né? À medida que a gente vai conversando, vem aqui esses sentimentos de angústia até, né? A gente fala, Sim. Poxa, que difícil saber que isso acontece. Acontece muito. Mas falar sobre isso é necessário e com a sua contribuição é melhor ainda. Porque a partir da sua pergunta, a gente vai continuar essa conversa, os esclarecimentos do doutor Alexandre, da doutora Juliana. Então manda pra gente uma mensagem, é o nosso convite nessa tarde, o WhatsApp do programa, estamos ao vivo pela RIT TV, 3337-5886. E na compreensão do que pode ser feito, a gente fala, né, desse panorama de desafios, a dificuldade do jovem de adaptação e por que ela ocorre, do compromisso, né, de pais, de rede de apoio, amigos, professores, avós, que a gente tem que chegar junto com os nossos jovens. Eles ainda não têm a estrutura para encarar isso sozinhos e nem é justo, né, doutora Alexandra? Sim, claro, porque a menina, eu concordo plenamente com o que ela falou, porque a menina, ela sofre, apesar de ela ter uma estrutura de evolução maior, ela sofre mais porque existe um aspecto inconsciente aonde ela transfere para o relacionamento falido dos pais as próprias aspirações pessoais. Então, aquele sonho que ela tinha de casar, quando os pais se separam, desmorona. Isso é a nível inconsciente, tá? Ela não vai ter esse acesso, ela não vai saber o porquê, mas é o inconsciente que faz isso. Então, ela não vai saber realmente como lidar com isso, e isso vai realmente repercutir em quê? Em mais um isolamento pessoal, em mais contenção, em mais compensação alimentar, né? E ela realmente pode até deixar de se cuidar, ela pode também ter ações depressivas ali, que é muito comum. Não que ela vai desenvolver uma depressão, ela vai ter uma depressão específica em relação àquela condição. A não ser que ela já tivesse uma estrutura de mentalidade depressiva e faltava ainda um estímulo externo, porque a depressão é uma condição clínica, você não adquire depressão. Ou você já nasce com ela, ou você não tem depressão, né? A depressão é uma condição clínica, incurável, inclusive. Tratável, você consegue tratar, mas você não cura. Então, ela não vai ter o transtorno depressivo maior. Possivelmente, ela vai emitir uma depressão aí psicológica, que a gente chama de depressão exógena, que vem de dentro para fora, por causa de um motivo específico. Tratou esse motivo, essa depressão vai embora. Mas até ela ter essa compreensão, vai ter uma série de percalços ali e ela vai realmente navegar ali para um terreno meio que um paralelepípedo, né? Não vai ter uma superfície lisa para ela andar. A compreensão vai se dar basicamente através do diálogo. Então, esse pai e essa mãe vão ter que se mostrar para ela, mesmo que eles não se suportem, mesmo que em algum momento eles se gostavam, em algum momento eles se deram muito bem, mas por causa de desavença ou por causa de qualquer que tenha sido o motivo, esse casal se separou. Mas manter a ilusão dessa menina viva para o futuro dela, mesmo que ela não queira casar, é um direito dela, mas se ela tiver essa aspiração, isso realmente vai ser muito complicado. E fazer a menina compreender que para esses pais,
a separação ainda era a melhor situação ali a ser tomada, por mais dolorosa que fosse. E principalmente para esses pais, se foi uma separação provocada por terceiros ou terceiras, quer dizer, o cara se apaixonou, a mulher se apaixonou, não apresentar de imediato essa nova pessoa, porque é aí que a confusão vai vir em dobro. Então, dicas aí de bastante cuidado, né? Em relação a aquilo que a gente tem de fazer como família, né? Que é cuidar das nossas crianças, dos nossos jovens em especial. O doutor falava, né, dessa propensão dos quadros de depressão, né? Há marcadores genéticos, é uma condição que já vem do nascimento, então é diferente daquela que é ocasionada num trauma. Sim. Os distúrbios alimentares têm esse mesmo, pode ter esse mesmo caminho, algo que, enfim, de repente está na família, em outras pessoas, já há uma propensão e vai se agudizar, né, num trauma, ou a própria influência midiática que a gente tem hoje? Que tipo de causas estão por trás de um distúrbio alimentar? Seria isso? Eu tenho casos de atendimentos de problemas passados, traumas passados, situações que passou no passado e também que desenvolveu do nada. Então, hoje não dá para se dar um diagnóstico tão exato, porque tem vários aspectos que fazem com que o jovem torne a ter esse comportamento alimentar. E os estudos, eles mostram que tem situações que o jovem é provocado, como você falou da raiva. Então, é como se ele fizesse uma autopenitência, se é assim que eu posso dizer, por conta de situações. Em relação ao comportamento alimentar, a autoimagem hoje, ela tem influenciado muito nas situações de anorexia, bulimia, e hoje é muito tempo de tela, então eles têm muita informação e isso também tem atrapalhado muito o convívio familiar, por conta daqueles jovens se deparar com jovens hoje. Hoje nós vemos que tem muitos jovens que já são ricos novinhos. Já ouviu falar sobre essa frase? Sim. Então isso tem mexido muito com a cabeça da maioria dos jovens que não são. Então, se a gente for pensar em relação a comportamento alimentar, engloba tudo. Então, eles estão preocupados com a carreira profissional, não sabem como lidar, não sabem o que vão ser, são todos indecisos. A rede social, ela mostra o tempo inteiro comida, carro, casa. É o que eu estou passando um pouquinho da experiência nos meus atendimentos, né, em relação a essas questões. Mas são questões que eu sempre falo, a nutricionista sozinha, ela não consegue avançar. Eu sempre preciso de um apoio psicológico, porque eu não consigo ir a fundo. Quando eu pergunto em relação à alimentação, o que esse jovem come, a maioria não vai ao supermercado. Então, são os pais que compram. Então, quando eu falo de comportamento, precisa dessa união da família para que haja um direcionamento e essa compreensão. Sim, e o jovem também não chega sozinho até o nutricionista. Certamente não. A família leva, a gente já comenta sobre isso. Sim. Porque ele também vai chegar em algum momento, antes ou depois, no psicólogo, trazido pela família. E aí, quando se identifica que é a família que está precisando, assim, de um recado, de estar aqui no Consulta ao Doutor para dar esse recado, para tirar a sua dúvida. Então, bora participar, porque não é um assunto fácil, mas necessário, e a gente trata com todo carinho e comprometimento com qualidade de vida dos nossos jovens, das famílias, de você que está aí com a gente. Então, como é que a gente faz, doutora Alexandra? Tato, né? Você tem que ter muito tato profissional ali, um tato mesmo seu, psicológico, para você, primeiramente, qual que é a dinâmica daquela família, qual que é a psicodinâmica daquela família. Toda dinâmica, toda família tem uma dinâmica, isso é invariável, não importa se é aqui, no Canadá, na Rússia, não importa. Então, todas as famílias têm realmente uma dinâmica. Vai caber ao profissional competente, primeiramente, estudar com a dinâmica, ver como foi esse encaminhamento. Foi a escola que mandou, foi algum outro médico que mandou, foi a mãe ou o pai que quiseram fazer esse encaminhamento por livre espontânea vontade, mas sempre é muito difícil o adolescente
chegar no consultório sozinha, ela vai sempre estar acompanhada. Então, o que acontece? Você atende primeiro a adolescente, explica para ela que tudo que conversar vai ser entre você e ela, né? Aí você vai vir os pais. Para você não abortar esse atendimento, essas novas sessões, você vai ter que ter um tato muito grande e saber o momento exato de falar. Talvez não seja na primeira consulta, talvez não seja na segunda. Mas você tem que entender também se aquela família já não tinha algum transtorno alimentar previamente demarcado, né, na história pregressa de vida do paciente. Então, é uma família que traz algumas questões alimentares. De repente você tem uma questão aí de deglutição, porque você não consegue engolir alguma coisa que passa na sua casa, ou você quer comer muito porque você tinha um parente que tem um pouco de excesso de peso, e aí na questão da bulimia existe também um delírio, existe uma ideia delirante acompanhada do físico, né? Na bulimia, a ideia delirante é que você já comeu, o corpo já absorveu os nutrientes, só que não dá tempo de fazer a digestão, não dá tempo de cair o alimento na corrente sanguínea e o sangue levar todos os nutrientes para onde tem que ser levados. Então, existe essa ideia delirante também, a qual você tem que conversar com a pessoa, seja ela bulimia, anorexia, que é pior, porque a gente sabe que morre, ambas matam. Algumas doenças de psicologia matam, anorexia, bulimia e outros transtornos alimentares, infelizmente, levam a óbito. Né? Mas o problema é como a pessoa está se enxergando ali. Ela pode estar se enxergando bela e bonita, mas ela não está bela e bonita e está desnutrida, está com uma falta de série de outros ingredientes. Então, tudo isso tem que ser avaliado. E como você vai pontuar isso para adolescente ou adolescente e essa família? É aí que vai entrar o tato, e aí você vai ter que realmente ter muito tato. E vai ter que segurar a ansiedade dessa família toda, porque o paciente chega no consultório, o que ele quer? Ele quer a cura para amanhã. E em processos de cura mesmo, tratamento já não são de imediato, Exato. Ainda mais quando se trata de algo que a gente não vê, que é o emocional. Né, isso, doutor? E ela falou uma coisa muito legal, a doutora aqui, porque quando você tem uma manifestação psicológica, sintomatológica de sintoma, o sintoma vem muito rápido e a cura é muito devagar. Isso para todas as manifestações psicológicas, não só transtorno alimentar. E ela falou que realmente ela não consegue chegar, porque todo sintoma tem uma causa. Você não trata o sintoma, você trata a causa. Até você chegar na causa, pode demandar 3 meses, 4 meses, 6 meses. É difícil saber o tempo. Cada família vai ter o seu tempo. Eu queria até aproveitar o gancho na sua fala em relação à família. Muitos pais trazem traumas, situações de passar fome, passou por necessidade e traz para si: o meu filho não vai passar pelo que eu passei. Sim. Então, essas situações também têm influenciado no sobrepeso, na obesidade de alguns jovens. E eu sempre identifico que quando o jovem tem uma obesidade e sobrepeso, ou a mãe ou o pai também tem e vem com essa fala. Então, ele passa de pai para filho, essa frustração. Então, entrega tudo, leva para o supermercado, você abre o armário está lotado e a geladeira vazia. A minha dica sempre esvazie o armário e enche a geladeira. A gente vai voltar nesse ponto, hein? E daqui a pouquinho, depois do intervalo, convidando você para aproveitar esse momento, né, do intervalo e mandar também a sua pergunta e contribuir com o nosso bate-papo, hein? Código de área 11 3337 5886. Já estamos de volta com Consulta ao Doutor. Voltamos com Consulta ao Doutor. Nosso tema: adaptação psicológica de adolescentes a momentos como o divórcio dos pais e também diante de quadros de ansiedade, sobrepeso e outras questões alimentares. Conosco a doutora Juliana Silva, nutricionista, respondendo as nossas perguntas. Nesse bate-papo também com o doutor Alexander Bez, psicólogo especialista em relacionamentos. E a sua contribuição pelo WhatsApp do programa, código de área 11 3337 5886.
86. A doutora Juliana destacou uma frase muito comum, acho que não apenas na nutrição, mas imagino também na psicologia, porque quem pais, familiares, já não disse isso alguma vez? Eu não quero que meu filho passe pelo que eu passei. E aí a gente tem o que diante dessa forma de pensar, doutor Alexander? É uma passividade, é uma permissividade? O que em geral acontece? Bom, aí você está criando uma sintomatologia transferencial. Quer dizer, o nome até assusta, né? Sintomas de transferência. Você passa para aquilo, você está passando para o seu filho aquilo que você não queria. Porque a transferência ela pode ser tanto positiva quanto negativa. Então, nesse caso, é uma transferência ali realmente negativa. E aí o que acontece? Você vai criar um modelo, né, de conduta para aquela criança ou para aquele adolescente, porque você realmente passou a necessidade. Mas ali eu acho que deveria mudar e deveria você proporcionar realmente um alimento para aquela criança, mas um alimento equilibrado, né? Eu acho que você pode ter o dia do desleixo uma vez a cada, eu não diria toda semana, mas acho que uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês, assim, que você possa comer indiscriminadamente, mas uma vez só, né? Porque a gente sabe que realmente, quanto mais nutrida for essa criança, mais intelectualmente ela vai estar estabilizada, mais emocionalmente ela vai estar bem, ela vai estar disposta. Então, quais são os antídotos para a ansiedade? Para o transtorno de ansiedade? Uma boa noite de sono é fundamental. A alimentação é fundamental e, principalmente, ficar longe do estresse. O grande problema, porque o estresse, não existe estresse no meio interno, existe estresse no meio externo. O estresse sempre vai ser um sintoma que vai vir do meio externo para o meio interno. Então, você está criando ali uma situação de estresse para o seu próprio filho, para a sua própria filha. É compreensível, realmente, um pai que passou necessidade, e acho que a gente está no Brasil, e o Brasil, infelizmente, muitas pessoas passam muita necessidade. Então é compreensível essa questão da gula, essa da gula exacerbada. E aí você entra até um pouco numa outra terminologia psicológica que chama transtorno do impulso, que é uma das manifestações do transtorno do impulso, é uma alimentação mais desregrada e mais ampla, sem muita contenção. Então, você vai fazer um hambúrguer, um cheeseburger no café da manhã? Não, você pode fazer um ovo mexido, né? Quem sou eu aqui para falar? Me acabo aqui rápido. Mas, assim, uma coisa mais equilibrada, fruta, iogurte. Eu, pelo menos, adoro iogurte de manhã, é fantástico, né? Ela pode falar toda essa parte melhor do que eu. Então, esse tipo de alimentação, sem deixar a criança passar fome, mas passar para a criança uma alimentação mais equilibrada, né? E hoje a gente tem um grande inimigo, que é as redes sociais, porque o que acontece? É só você ir em qualquer restaurante, do nível A ao nível E. Você pega um casal ali, fica uma hora nesse restaurante e vê quantas palavras esse casal trocou. É só no celular. Que é uma outra questão também que influi essa questão da alimentação. Então você está ali, você esquece que você está ali para se divertir, ou para você, né, fazer um programa 2, ou mesmo um programa familiar. Ou o programa familiar que é mais preocupante ainda, porque está todo mundo mexendo no celular, então até assuntos como esse, você podia estar comendo melhor um feijão com arroz, um bife, não sei, enfim. E a pessoa está ali comendo uma outra coisa, né? Então, acho que todas essas questões também entram ali nessa questão. Eu passei fome, eu não vou deixar ele passar fome, deixa ele comer. Então, assim, são pequenas nuances que poderiam ser ali sanadas, mas na falta também, e entra no nosso tópico aqui, porque na falta de uma comunicação familiar mais efetiva, e principalmente na falta de uma comunicação conjugal, porque aí só vai estar o pai e o filho, ou a filha e o pai, ou a mãe com o filho, quer dizer, no caso de pais separados que entra aqui na nossa pauta, né? Então isso piora muito. Então, tentar prestar atenção nessas nuances e tentar conter um pouco a ansiedade que você tem de não querer que seu filho, que é nobre, mas não querer que passe essas necessidades, eu acho que é muito importante. Isso vai ser feito como? Através do controle da sua ansiedade e da sua própria percepção e consciência que esse não é o caminho. E essa percepção, né, sendo despertada, que é a nossa mensagem aqui, ó, tem jeito, gente, né?
Ao colocar o assunto, o doutor Alexander vai dando várias dicas para a gente se observar a nossa família, mudar de atitude, agir melhor. E, portanto, também não fazer as melhores escolhas quando o tema é não deixar faltar para o nosso filho aquilo que a gente já sentiu falta no passado. Porque isso pode se estender de geração para geração. Sim. Porque imagina se esse filho tem o mesmo pensamento. Então, isso vai se estendendo. Para mim não faltou nada, não vai faltar para o meu filho. Para o pai faltou. Então, isso pode se estender. Hoje, eu falo muito sobre a importância do comer consciente. Sim. Como hoje as famílias praticamente não se encontram à mesa, então não tem esse bate-papo. Então, geralmente, cada um come a hora que quer, o que tem na hora. Praticidade, e isso, obviamente, tem influenciado. O comer consciente é você sentar à mesa, ainda que só. Eu falo muito isso para as mães que os filhos comem só em casa, por estarem sozinhos. De deixar esse recadinho para eles, até com um coraçãozinho, quando for sentar, solte o celular, coma consciente, faça melhores escolhas. Hoje, as famílias, elas não têm, é muito difícil, a maioria chega no consultório, qual a fruta que você gosta? Aqui minha mãe compra. Mas não gosta dessa fruta. No final, sai uma salada de fruta. Eu sempre falo isso. Então, é importante porque cada fruta, cada cor de fruta está relacionada a uma vitamina. Então, quando você fala dessa questão do alimento, é comer o que vai te nutrir. E hoje, as crianças e adolescentes, elas estão desnutridas com sobrepeso, porque elas têm uma alimentação pobre em nutrientes. E isso é muito triste. Desnutridas, com sobrepeso e com outras questões de saúde anexadas, né? Junto com. Então, eu tenho adolescentes com esteatose hepática, que é gordura no fígado. Então, hoje, até o álcool é muito presente na vida dos jovens. Então, se você for falar sobre tudo, então hoje eles estão desnutridos, com doenças crônicas. Sim. Que antigamente quem tinha era depois dos 60 anos. Então hoje o jovem ele já tem diabetes, hipertensão, esteatose hepática, tudo provocado por uma alimentação desregrada. E aí, o que fazer em situações como essa? A gente vai continuar com esse assunto, tá? Mas agora, olha que momento bom, no nosso bate-papo, a sua contribuição, pergunta na tela. Quem está com a gente nessa tarde? Carlos Augusto, seja bem-vindo, Mossoró, Rio Grande do Norte. Boa tarde para você. Tenho muitas dúvidas, ele diz, sobre o tipo de alimentação que devemos oferecer ao filho adolescente. Alguma dica, doutora? Sim, comida de verdade. Hoje eu falo sobre arroz, feijão. Quais as escolhas desse jovem? O que ele gosta de comer? Qual legumes? Qual a proteína? Então, é comida de verdade. Não precisa inventar. O que o brasileiro tem à disposição e que nutre é arroz, feijão, o bom pão com café com leite. Não demoniza o pão, tá? Isso é muito importante. O pão estando bem acompanhado, com ovos, queijos, iogurtes, cereais. Hoje, o café da manhã dos jovens tem sido muito restrito. Na verdade, a maioria dos jovens nem tomam café de manhã, né? Então, isso é muito importante. Incentivar a comer comida de verdade. E aí no Nordeste do Brasil tem uma culinária maravilhosa, tem tanto alimento bom, né, de verdade. E da terra pro prato. Da terra pro prato. Boas escolhas na hora da compra e na ida da feira, né? Sim. Mais que do supermercado. Pra gente pegar ali as frutas, legumes, verduras da estação. Obrigada, viu, pela sua participação. Doutor, a doutora Juliana falava, né, de pacientes com doenças que seriam esperadas, não só para adultos, mas já para pessoas chegando na terceira idade. E o senhor citava também nos casos de anorexia, bulimia, o risco de vida que se coloca para esse jovem, né, adolescente. Então, nessa hora, a equipe se amplia, né? Preciso que a gente tenha consciência de que precisa buscar ajuda médica. Sim, porque tanto especialmente a anorexia, quando ela chega num certo ponto, ela é reversível.
E aí você pode fazer 1000 terapias por semana que não vai ser a solução. Então, é tentar coibir esse ponto, é tentar chegar, barrar essa anorexia e tentar fazer através... Você tem umas técnicas terapêuticas, psicoterápicas, de dessensibilização sistemática, que seria a remoção, né, dos sintomas patológicos aos poucos, não de uma vez só. Então, vai exigir muita paciência, vai exigir muita determinação. É cansativo não só para o paciente, como é cansativo, especialmente, e mais doloroso ainda, porque para o paciente não é doloroso, é cansativo, mas é cansativo e doloroso para os pais, né? Porque são doenças perigosíssimas. E todo o transtorno alimentar, ele decorre do transtorno de ansiedade. Porque o problema não é só... Porque quando você tem ansiedade, a ansiedade vai embora. Você vai ter uma entrevista com a Maria Angélica, maravilha. Passou a entrevista, acabou a sua ansiedade. Seja uma entrevista de emprego ou vestibular. Vou fazer o vestibular na RIT TV. Maravilha, você vem aqui, faz o vestibular no final de semana, você passou no vestibular ou não. Né? Não tem vestibular, estou dando um exemplo, claro. Esse tipo de ansiedade ele vai embora, tá? Porque a ansiedade não pertence ao espectro do transtorno de ansiedade. O transtorno de ansiedade é uma condição clínica imutável e incurável, mas ele é controlado através de medicação e de psicoterapia, tá? Só que o problema não é o transtorno de ansiedade, são as doenças que ele provoca. Síndrome do pânico, transtornos alimentares, transtornos do sono, transtornos de adaptação e outros transtornos mais. É justamente aí que está o problema. Então, o transtorno alimentar, ele vem do transtorno de ansiedade. Tentar identificar qual seria o porquê que essa criança está ansiosa. É um ambiente patológico, é uma família que não é uma família sadia, emocionalmente falando. Então, a criança vai começar através da compensação. Eu não gosto muito do chocolate, tá? Tem uma nutricionista aqui que pode me acabar no discurso, mas o chocolate, de todos os alimentos, ele é o primeiro alimento que provoca vício, porque o chocolate não faz parte da compulsão alimentar, ele faz parte do vício, porque ele tem droga, o chocolate tem tiramina. Então, todos nós nascemos com padrões ramificados, com tendências a comportamentos repetitivos, neurologicamente falando. E o chocolate é a primeira droga que a criança tem contato na vida, é o chocolate. E é justamente esse contato que, dependendo de como foi essa formação neurológica, né, no desenvolvimento psiconeurológico, esse chocolate vai poder desenvolver lá no futuro tendências de vício, de comportamentos de vícios, como o álcool, por exemplo. É diferente de você tomar uma taça de álcool, como acontece na Europa, e todo mundo vive até 90, 100 anos. Ninguém bebe, ninguém fica viciado lá ou bêbado pelo vinho. Ele está lá, faz parte da cultura alimentar, né? Agora, se você começa a você vai para a balada, você começa a tomar 3, 4, 5 cervejas na garrafinha com limão ali toda noite, é muito prejudicial. Então, é saber todas essas questões e diferenciar. Do ponto de vista alimentar, para a psicologia, o chocolate é completamente condenável. Eu condeno o chocolate como uma droga, como a primeira droga que todos nós, sem exceção, porque é uma droga lícita, né? O chocolate, ele provoca ansiedade, ele também é uma substância usada para controlar a depressão, por causa que ele ajuda as conexões sinápticas do cérebro. Então, quando você está triste, o que você faz? Você come um chocolate, você fica alegre. Mas aí, ao mesmo tempo, você provoca uma ansiedade, porque o seu cérebro vai pensar quando é que você vai comer esse chocolate de novo. É mais ou menos o mesmo, o mesmo trajeto ali do tabaco. Você fuma, estou aliviado, depois você vai querer fumar, e fica aquela coisa toda. Então, essas questões alimentares são sérias, porque elas levam a um sofrimento muito grande, e como ela falou aqui, né, o chocolate dá gordura no fígado, esteatose. Então, aumenta o colesterol, aumenta o triglicérides, aumenta a glicemia, afeta os músculos, afeta os ossos, é uma desgraça. Então, tirando o chocolate, né, ou realmente suprimindo muito isso aí, diminuindo, você já vai ter uma grande chance de não ter um transtorno ansioso. E não tendo um transtorno ansioso, a sua probabilidade de não ter um transtorno alimentar é muito alta. Sim. Então, acho que acho que as melhores dicas que eu posso dar para essa sua pergunta, mas ela tem toda a liberdade para me contradizer no que ela quiser. Como fazer esse caminho e depois também a importância da alimentação, então, desde criança, né? Desde o bebê, para a gente construir aí
um caminho diferente, uma relação diferente com a alimentação, que tem que ser de verdade os alimentos, hein? Já aprendemos isso. O paladar da criança, os pais são responsáveis, porque o primeiro alimento ele é dado pelos pais. Em relação ao chocolate, eu falo que tudo na vida é uma questão de equilíbrio. Eu não costumo demonizar nenhum alimento. Tem estudos que falam mal do chocolate, mas também tem vários estudos que falam bem. Quando o chocolate, o jovem, adolescente, ele quer aquele chocolate todos os dias, isso é um vício. Então, isso realmente é preocupante. Mas, de vez em quando, eu tenho casos de adolescentes que gostam de comer chocolate todos os dias. A minha dica sempre se você come todos os dias, começa diminuindo para 3, para 2, para 1. Porque também não dá para ficar sem os prazeres da vida. Claro. Hoje, o açúcar, tem vários estudos que mostram que o açúcar é considerado como a cocaína, porque ele é viciante e faz muito mal para a saúde. Então, você não precisa tirar da sua vida, mas se você diminuir, já tem um ganho muito satisfatório. Então, é importante falar sobre isso, porque os estudos, infelizmente, os estudos científicos, eles há que se estudar. Então, lá no finalzinho ainda tem uma continuação. Sim. É sempre assim. É a ciência, né? As informações estão evoluindo. Sim, exato. Né? Tá sempre... Aliás, esse é um movimento importante, né? Porque aí a gente tem conhecimento sendo agregado todo momento. Hoje aqui, a gente está crescendo em conhecimento com esse bate-papo, agradecendo a participação e a audiência de todo mundo que está conosco e nos minutinhos finais deixar aquele recado de esperança. Então tá, o adolescente numa fase de adaptação, o que eu posso fazer para que o aspecto nutricional e o aspecto emocional sejam os melhores possíveis quando o tema é, por exemplo, o divórcio dos pais, doutor? Bom, eu falaria para as crianças compreenderem que a perfeição não existe nem dentro de nós mesmos e nem dentro das nossas casas e nem em relação aos nossos pais, independente do que eles construíram ou do que eles são socialmente ou mediaticamente. Né? Compreender que todos nós somos passivos de falhas, defeitos, eu acho que isso ajudaria muito a você não ter um caráter ali mais rígido, um caráter mais no sentido de você se autopunir. Nossa, o perfeccionismo, afastar o perfeccionismo é uma boa ideia. Compreender também que talvez para aquele pai, para aquela mãe, a melhor atitude foi a separação, mas que os pais podem continuar amigos e podem, né, um desejar o bem do outro, independente do pai ou a mãe ter seguido uma outra jornada matrimonial. E principalmente trabalhar na sua autoestima, né? Porque uma estima bem trabalhada é fenomenal, especialmente para as meninas, porque a beleza vem de dentro para fora. Então, uma pessoa com a autoestima trabalhada, ela vai poder falar não para algumas coisas no futuro. E uma família que foi muito bem pontuada em relação à criação dos seus filhos, e esse filho está acostumado a entender um não e acostumar a conviver com esse não, ele vai saber falar não para as drogas ilícitas. Sim. Isso é fenomenal. Isso eu acho que talvez seja o desafio do século XXI, né? Então, você ficar longe de certas substâncias que vão te levar a um prejuízo muito grande. E compreender que realmente a vida é feita de altos e baixos e de imperfeições, para que você possa ter o seu aparelho de frustração totalmente equilibrado. E não usar a compensação psicológica, que é um dos mecanismos que o Freud falava, né, de defesa do ego, para que você realmente não fique em situações delirantes, porque você vai, nossa, aconteceu isso, mas eu vou compensar no chocolate, eu vou compensar na comida, ou vou compensar na bulimia, enfim, você não vai compensar. Então, são essas questões que acho que tem que ser trabalhadas. Isso vai ser trabalhado tudo como através da contenção do transtorno de ansiedade. Sim. E através realmente da sua manutenção e da sua formação de autoestima. Acho que essas são as melhores dicas que eu posso dar.
Então, gente, bora procurar ajuda se for necessário, especialmente quando percebe aí, ó, que a ansiedade não é por um evento, que ela tornou-se crônica, que ela está abrindo a porta para outras fragilidades emocionais e problemas sérios que vão acometer não só a gente, falo agora como adulta, como mãe, mas que acabam, infelizmente, né, respingando, atingindo também aqueles que amamos, entes queridos, familiares, filhos. E do ponto de vista da alimentação, além dos desafios, lembrar que não há nada mais conectivo e afetuoso do que também o alimento, né? Que é nutrição, do afeto, do corpo, portanto, vida, qualidade de vida, doutora. Pensar no amanhã, Sim. Longevidade, saúde, o que você come hoje irá refletir no seu amanhã. Isso é muito importante. A gente vai deixar aqui as redes sociais para você continuar acompanhando o trabalho da doutora Juliana, do doutor Alexander. Ó, Juliana Silva, nutricionista. Acompanhe as publicações, o trabalho da doutora Juliana. Muita informação em saúde, nutrição, qualidade de vida, ginástica também, né? Exercício Sim. físico, porque é um complemento tudo. É um conjunto. Parabéns pelo trabalho. O Instagram é @jusilva_nutri. @jusilva_nutri. Dr. Alexander Bes, psicólogo especialista em relacionamentos. O Instagram é @Alexander, é com X, né? Alexander Bes, com Z, oficial. Alexander Bes, oficial. A gente ainda tem um minutinho para encerrar a produção. Oh, edição bonita de hoje, hein? Para viver bem, uma boa dica de alimento, doutora. Comida de verdade. Comida de verdade. Nada de pacote. Esvazie o armário e enche a geladeira. Gostei dessa, de frutas, legumes, verduras especialmente. Exatamente. Doutor Alexander. Seja você mesma sempre. Não mude a sua opinião por causa de ninguém. Eu acho que essa é a melhor dica que eu posso dar. Isso é muito importante, né? E é um caminho de descoberta constante. Sempre, crônico, né? Sempre. Crônico no bom sentido. Então, não tenha receios também em procurar apoio para a sua saúde emocional. Está aí a grande rede de profissionais que sempre consulta o doutor traz aqui. E também para os profissionais da área de saúde através da nutrição. Parabéns a ambos. Muito obrigada pelo bate-papo de hoje. Sejam sempre bem-vindos à RIT TV. Registro que foi uma honra conversar com vocês. Obrigado. É um prazer ter trabalhado aqui essa tarde com a doutora. Obrigado, Maria Angélica. E obrigado à RIT TV. Esse programa fantástico, esse quadro importantíssimo, né, que é um quadro que desenvolve uma visão salutar fantástica. Obrigado.